Olá, você que me segue no Rodrigo Silva, arqueologista. Estamos de volta aqui para mais um bate-papo nessa série especial sobre o acervo do MAB, do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Então você sabe, os tesouros do MAB, como estamos chamando dessa série, é uma forma de levar você a conhecer, daí de onde você está, um pouquinho desse grande conteúdo arqueológico que nós temos aqui no nosso campus. E você sabe, o MAB, ou Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, ele tem esse prédio construído graças a pessoas que são doadoras e outras também, como você, que adquiriram o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Além de você ter um grande conhecimento bíblico nesse curso, você de quebra está ajudando na manutenção desse centro cultural aqui do nosso país. E eu fico muito feliz por trazer um pedacinho desse tesouro para você. Você sabe, toda semana estamos trazendo aqui uma peça, ou às vezes mais de uma peça, que fazem parte do acervo para mostrar para você a cultura à qual ela está atrelada e a relação desse artefato arqueológico com a Bíblia Sagrada. E o que eu tenho para mostrar aqui hoje, para mim, é uma das evidências da história bíblica ou daquelas evidências contextuais que mais falam ao meu coração, porque relaciona-se diretamente com o episódio da nossa redenção, Jesus na cruz do Calvário. E eu selecionei para ler para vocês aqui o texto de Mateus capítulo 27, versículos 27 em diante. Assim diz na minha tradução. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam. Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao sair, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram de beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as vestes dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Então você sabe, esse episódio aqui da crucifixão de Cristo é marcante para todos aqueles que se dizem cristãos. E a pergunta que a gente faz a partir da arqueologia, do acervo que nós temos, é que peças, que artefatos nos ajudam a compreender melhor, do ponto de vista histórico, isso que eu acabei de ler para vocês. Vocês sabem que há uma dificuldade muito grande de encontrarmos restos arqueológicos, digo restos humanos, restos ósseos, de pessoas que foram crucificadas. Até hoje só encontraram 3 exemplares de ossos de pessoas que foram crucificadas no mundo, somente 3. Por que somente 3, sendo que os romanos crucificaram milhares e milhares de pessoas? Por uma razão muito simples. O condenado à morte de cruz era tão amaldiçoado em todas as esferas da cultura romana, greco-romana até para ser mais amplo, que eles não tinham direito a um sepultamento digno. Os seus corpos eram jogados pelos romanos num tipo de terreno baldio, chamado putenescum, onde ele entrava em putrefação, se tornava carne de rapina, com ratos ali, lixo, um terrível mau cheiro, porque muitas vezes os corpos não eram nem queimados, eram jogados ali mesmo. Houve situações, por exemplo, em Jerusalém, que pediram para poder tirar aquele lixo de crucificados ali por causa do mau cheiro que o vento trazia até a cidade. Então, a partir disso, você sabe que é difícil encontrar um cadáver de um crucificado. Mas dos 3 que encontraram, eu vou mostrar um para vocês. Eu tenho aqui uma réplica, essa aqui é uma réplica em resina, de um osso de calcanhar, que você está vendo aqui. Isso aqui é um calcanhar humano, tá bem? Na verdade, seria aqui. Aqui estaria o pé do indivíduo, aqui seria o calcanhar. E o original dessa resina foi encontrado em 1967, após a Guerra de 6 Dias. Deixe-me contar isso para vocês. Vocês sabem que em 1948 foi fundado o Estado de Israel. Mas só na Guerra de 6 Dias é que Jerusalém foi tomada pelos israelenses e se tornou então a capital do atual país chamado Israel.
E depois que tomaram Jerusalém, eles começaram agora a fazer vários trabalhos de arquitetura, de engenharia para ampliar a cidade. E quando os tratores estavam passando num novo assentamento judeu de um bairro que hoje recebe o nome de Givat HaMivtar, eles encontraram ali alguns ossuários, alguns túmulos, e dentro dos túmulos, ossuários, túmulos de 2000 anos, da época de Cristo. E nesses túmulos, você tinha algumas caixas de pedra. Nós temos um exemplar, uma cópia de um ossuário no nosso museu do NASP, e essas caixas de pedra, com esse nome, ossário ou ossuário, eram os recipientes onde eram colocados os ossos daqueles que morriam. Porque funcionava assim, você tinha o túmulo, não era uma cova rasa, como a gente imagina aqui no Brasil, o túmulo era uma caverna mesmo, feita na rocha, eles batiam na rocha, provocavam uma caverna, e ali dentro eles colocavam o corpo devidamente lavado e embrulhado em lençóis. E o corpo ficava ali. Depois de um ano, eles abriam o lacre da porta, da entrada desse túmulo, e no lugar do corpo só havia ossos. Esses ossos eram retirados e colocados dentro dessas caixas de pedra chamadas ossários. E em algumas dessas caixas de pedra havia o nome de quem estava sepultado ali. Então, numa dessas caixas havia o nome Yohanan ben Hagakol. Yohanan ben Hagakol significa João, filho de Kol, ou Hagakol, né, como se diz em hebraico. Era o nome da família dele. Você sabe que o sobrenome era dado, às vezes, pela sua origem, Paulo de Tarso, ou pela sua filiação, Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, Jesus filho de Davi. Então, assim que era dado o sobrenome. Então, esse Yohanan teve o seu ossário encontrado ali. Quando abriram, até aí nada demais, porque outros ossários foram descobertos, só que esse tinha uma coisa inédita. É que no osso do calcanhar que estava ali, vou mostrar novamente para vocês, ele tinha um prego. Tá vendo aqui, olha? Tinha um prego atravessando o osso. Então esse prego determinou que aquele sujeito, Yohanan, sepultado ali em Jerusalém, em Givat HaMivtar, foi crucificado. Algumas coisas chamaram a atenção, entre elas o fato de que o prego, se você observar aqui, ele está torto na ponta, e várias leituras foram feitas do porquê disso. Aqui você tinha provavelmente a madeira, e o calcanhar era colocado assim, talvez os dois calcanhares foram pregados juntos, essa é uma hipótese. A outra hipótese é que um calcanhar foi colocado de um lado, pregado de um lado, outro de outro, de modo que ele ficava na cruz mais ou menos assim, com os pés pregados de um lado e de outro, tá certo? Mais ou menos nessa postura, e era uma dor terrível que ele teria sofrido. A novidade é que esse Yohanan, por alguma exceção à regra, talvez a influência política ou financeira dos seus familiares, ele teve o seu corpo poupado de ser jogado no lixão romano. Ele, por alguma exceção, repito, teve o seu corpo sepultado, apesar de ter sido crucificado. À semelhança de Jesus, que, embora também tivesse como regra o seu corpo transportado para um lixão, por interferência de José de Arimateia e Nicodemos, teve o seu corpo liberado por Pilatos para ser excepcionalmente colocado no sepulcro. Alguém pode falar, mas será que esse ossário então não seria o de Jesus de Nazaré? Não, porque o nome de Yohanan está escrito ali. Além disso, a faixa etária do esqueleto dali não é a mesma faixa etária de Jesus quando morreu, que tinha 30 e poucos anos, tá certo? Então, nenhum acadêmico eu conheço, nenhum arqueólogo levanta a hipótese de que o calcanhar do ossário de Yohanan seria o calcanhar de Jesus. Não há essa hipótese. Mas, além do trabalho legístico que nos ajuda a entender como os crucificados provavelmente estavam na cruz, esse achado também revelou um segredo que intrigava muitas pessoas. Qual? O constante achado de pregos de crucifixão em lugares de sepultamento. Eu vou explicar isso para você. Eu tenho aqui na mão, estão vendo essa sacolinha aqui, ó? Aqui eu tenho pregos, inclusive pregos romanos, inclusive dois deles aqui, esses dois aqui, são pregos de crucifixão, tá certo? Esses pregos foram encontrados em túmulos judaicos do primeiro século. E como é que eu sei que eram pregos usados em crucifixão? Aqui vamos começar a tirar o mistério.
Muitos desses pregos foram encontrados e nós sabemos que havia uma superstição judaica a respeito de pregos de crucifixão. Qual o porquê dessa superstição não sabemos, talvez para espantar demônios, maus espíritos. Eu sei que no Tratado do Shabat, que é um tratado do Talmud, ali tem as regras do Shabat, do sábado, e diz que o judeu no sábado não poderia carregar nada no bolso, exceto 3 coisas. 3 coisas o judeu poderia carregar no sábado que não iria lhe trazer nenhum conflito com a lei. O judeu poderia, no sábado, carregar no bolso um dente de chacal, de lobo, um dente de chacal, um ovo de gafanhoto, ovinhos de gafanhoto, ou um prego de crucifixão. O Tratado do Shabat, o Tratado Judaico, não esclarece qual a origem dessa autorização, por que os judeus abriam uma exceção para, no Shabat, carregar no bolso um ovo de gafanhoto, um dente de chacal ou um prego de crucifixão. Mas, pelo menos, me dá uma informação suficiente para saber que pregos de crucifixão eram usados pelos judeus de maneira assim tão forte como simpatia, que no Shabat você poderia continuar carregando um prego de crucifixão no seu corpo. Talvez a partir dessa regra do Talmud a gente entende por que vários pregos como este de crucifixão eram encontrados em túmulos judaicos. Durante algum tempo, pensaram que os pregos encontrados nos túmulos seriam um indício que muitos ossários eram feitos de madeira e que aqueles pregos apenas eram pregos que colavam a madeira ali, colocavam o caixote pronto. Mas isso não procede por 2 motivos. Primeiro deles, eu vou mostrar para vocês um prego romano aqui usado para pregar madeira. Esse aqui, um prego normal para um caixote, para um recipiente de madeira pequeno. Ele é mais fino. O prego de crucifixão é mais grosso, como vocês podem ver. Estão vendo? E esse aqui, esse definitivamente era um prego para crucifixão. A segunda coisa que nos faz pensar que não havia ossários de madeira é que nenhum exemplar disso foi encontrado até hoje. E, inclusive, tem um arqueólogo, Arié Shimron, que ele, quando encontrou o ossuário de Caifás, daquele mesmo Caifás que participou do julgamento de Jesus, ele encontrou dentro do ossário de Caifás pregos de crucifixão semelhantes a esses que eu tenho aqui, que são originais. Até levantou-se a hipótese que esses pregos de crucifixão que estavam dentro do ossário de Caifás seriam os pregos da crucifixão de Jesus de Nazaré, mas nós não podemos afirmar isso. Não há nenhuma base que permita aventar essa possibilidade. Ou seja, como hipótese remota, sim, pode ser que Caifás, até como um trunfo que ele mandou crucificar o próprio Jesus, ele tenha guardado os ossos da crucifixão de Jesus e colocado em seu ossuário. Mas nós não podemos fazer essa afirmação para longe de qualquer questionamento. Esses pregos, inclusive, ficaram desaparecidos por muito tempo e foram localizados há pouco tempo, estudados, o tipo de madeira que eles pregaram ali e coisas do gênero. Muito bem, eu já tenho a informação que os judeus guardavam pregos de crucifixão, eu já tenho um dado legístico de como os crucificados ficavam, agora dá para ter uma noção do que significava Jesus de Nazaré sendo crucificado. Agora, todo o aspecto da arqueologia e da história oferecem apenas uma parte do espectro, não dão todas as dimensões. Para isso eu preciso lançar mão da teologia. E falando da teologia, eu não posso ficar detido apenas ao evento da cruz, eu tenho que me deter também no significado daquele evento. Eu vou explicar isso para você com mais calma. Se você olhar em qualquer livro de história, os romanos crucificaram milhares e milhares e milhares de pessoas. E antes dos romanos, os gregos, os cartaginenses também crucificaram muitas pessoas. Até os assírios, que são considerados os pioneiros da arte de crucificar, praticavam empalamento, que alguns creem que era uma forma primitiva de crucifixão. Então Jesus foi apenas mais um crucificado? Do ponto de vista teológico, a diferença da morte de Jesus na cruz do Calvário não se deveu àquilo que nós vimos, mas àquilo que nós não vimos. Jesus na cruz do Calvário sofreu a morte de redenção, a morte substitutiva, aquela que garante que todos nós, uma vez que decidimos por sua graça, possamos ser salvos. Ou seja,
Jesus não foi apenas um mártir, mais um judeu crucificado. Ele foi o Cordeiro de Deus imolado que tira o pecado do mundo. Agora, da história para a teologia e da teologia para o seu coração. Como você enxerga esse episódio da crucificação de Jesus? Como é que isso fala com o seu íntimo? Eu vou dar uma ilustração. Eu estava dando aula aqui no NASP quando as Torres Gêmeas caíram. Eu me lembro como se fosse hoje. Todo mundo comentando nos corredores, você viu os aviões que destruíram as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos? Mas apesar de ter visto aquela reportagem, ter comentado durante o dia sobre aquilo e esperado sempre os furos de reportagem, mais detalhes, mais notícias, a minha rotina não mudou. Naquele dia eu apliquei prova na faculdade de teologia, os alunos fizeram a prova normalmente, eu não adiei minha prova, eu não deixei de vir dar aula, eu não deixei de almoçar, os compromissos continuaram os mesmos, apesar da tragédia que eu testemunhei pela TV. Agora vamos mudar um pouquinho essa história. Suponhamos que alguém que eu ame muito estivesse ali nas Torres Gêmeas, um irmão, uma esposa, um parente, um primo, um amigo muito querido. Imagine que alguém que eu ame muito houvesse viajado na semana anterior para Nova York e estava feliz trabalhando num dos andares do World Trade Center. Quando eu recebesse a notícia, eu viria normalmente dar aulas? Eu aplicaria a minha prova como se nada tivesse acontecido? É claro que não. O meu primeiro desespero era saber notícias daquela pessoa que eu amo. E se ela houvesse morrido naquele desastre, sempre que eu passasse por Nova York, eu iria me condoer, lembrando daquela pessoa que eu tanto amava e que aquela desgraça tirou de mim. Você tem duas maneiras de enxergar a história da crucifixão de Cristo. Como no primeiro caso, ou como no segundo caso. No primeiro, assim como a queda das Torres Gêmeas, na primeira situação, é uma informação histórica, forte, relevante, eu não sou insensível. A gente orou por pessoas que estavam envolvidas ali, que estavam esperando respostas dos seus parentes. Nós ficamos preocupados com as vítimas, com aqueles que ainda não haviam morrido, que ainda tinham esperança de vida. Nós oramos em sala de aula. Mas a tragédia não foi o suficiente para mudar a minha rotina. Mas na segunda situação, a tragédia mudaria a minha rotina. Por quê? Qual a diferença da primeira situação para a segunda? É que na primeira é apenas uma matéria de jornal. Na segunda, alguém que eu amo estava envolvido. Como você recebe a história da crucifixão? Como um dado histórico? Ou como um relato que mostra a morte de alguém que você ama e que estava inteiramente envolvido? Tão envolvido a ponto de garantir para você hoje a vida eterna. Pense nisso, medite nessa palavra. E eu conto com você no próximo vídeo para mostrarmos mais um pouco o tesouro do MAB, do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Um grande abraço e até lá!